Paz do Senhor a todos. Amém. Louvado seja o santo nome de Jesus, pela oportunidade que Ele nos concede de estar na sua casa. Louvo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida durante essa semana, onde eu vinha estudando, eu vinha falando com Ele durante todos esses dias. E eu louvo a Ele, porque Deus Ele tem ministrado fortemente ao meu coração durante toda essa semana. E essa semana foi de uma experiência muito linda na minha vida, porque eu disse assim: Senhor, me dá discernimento, me ajuda a entender o que vem de Ti e o que não vem de Ti. E eu vinha nesse processo de oração constante, pedindo a Deus discernimento. E Deus, Ele ministrou fortemente ao meu coração. Porque Deus, Ele fala comigo. E eu estou aqui para retribuir para vocês o que Deus, Ele falou para mim. E uma coisa que eu digo para a igreja, eu digo para vocês. Deus, Ele quer nos elevar para outro nível. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se alimentar da palavra. Deus, Ele fala através da palavra. Você encontra respostas através de orações. E o que Deus, Ele ministrou no meu coração durante esses dias se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 14, verso 15. E a palavra de Deus, ela fala: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E aí a gente vê nesse versículo um contraste bem claro, que fala sobre a credulidade ingênua e o discernimento. Credulidade ingênua, o que é isso, irmã Sara? Aqui fala: o simples dá crédito a toda palavra. O simples aqui não está falando de uma pessoa que é humilde, não. O simples aqui está falando de uma pessoa que é ingênua. Ingênua de que forma? Acredita em tudo. Acredita em tudo sem examinar, sem perguntar ao Senhor se vem dele ou não. E quando a gente se torna uma pessoa simples, isso traz um prejuízo enorme para a nossa vida. Ser simples traz prejuízo por quê? Porque a partir do momento que eu acredito naquilo que as pessoas chegam para mim e falam, isso pode ocasionar coisas gravíssimas na minha vida. Um exemplo que todo mundo conhece, lá em Gênesis, é quando a serpente ela chega para Eva, ela chega e diz assim: ó, aqui, ó, o fruto do conhecimento. E Eva, por ser ingênua, ela comeu do fruto. E vocês sabem de toda a história. Mas o Senhor, Ele nos convida a mudar de comportamento. Grandes coisas Deus tem para fazer nas nossas vidas. Grandes coisas Deus tem para fazer neste lugar. E o Espírito Santo de Deus, Ele disse: olha, basta. Pare de ser menino. Pare de acreditar em tudo que você escuta por aí, sem examinar. Muitas vezes a gente quer se apoiar no outro. Se apoiar de que forma? Muitas vezes eu acredito mais naquele meu irmão que fala línguas estranhas, que é o tempo todo no reteté, que é o tempo todo falando, é o tempo todo dizendo: esse que eu te digo, será que é verdade? Será que o eis te digo vem de Deus? Será que toda marcha é de Deus? E Deus
nos convida nessa noite para dizer, olha, para de ser ingênuo. Para de acreditar em tudo sem examinar a fonte de onde vem, se é verdade ou se não é. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Por quê? Eu glorifico o nome dele. Eu estava lendo essa palavra. Eu li ontem essa palavra no meu trabalho. Eu abri um versículo. Depois eu vou compartilhar com vocês o versículo que eu abri. E eu me deparei e o ambiente do meu trabalho se encheu da presença de Deus. E eu comecei a falar em línguas ali naquele lugar. E isso não é para minha glória, não. E eu percebi o quanto essa palavra ela queimava em meu coração. Porque Deus ele disse, olha, deixa de acreditar em tudo sem examinar. Deus ele nos convida a ir a fundo, a ir no profundo, a verificar qual é a veracidade da palavra, qual é a veracidade do contexto, o que vem sendo conversado é de Deus, não é? Só o Senhor é que tira todas as nossas dúvidas. Só o Senhor é que fala para nós, é quem revela. Porque não o homem, ele não tem capacidade para isso. E eu pergunto a vocês, quem aqui já acreditou em tantas coisas e depois descobriu que é mentira? Talvez uma notícia falsa, uma promessa vazia. Ou até alguém dizendo que, eu estou orando por sua vida e é falsidade. Quem aqui não passou por isso? Quem aqui depois descobriu, meu Deus, era mentira, era falsidade? Vamos deixar de ser ingênuo. No ditado popular, vamos deixar de ser besta. Deus, ele está nos convidando para algo mais profundo. Deus, ele quer nos despertar de tal maneira, abrir a nossa visão espiritual. Mas muitas vezes eu não quero. Para mim é mais fácil eu comer o angu que já está pronto do que eu ter que me sentar e preparar, porque eu já quero tudo pronto. Eu não quero gastar o meu tempo lendo a palavra, eu não quero gastar o meu tempo buscando o Senhor nas madrugadas, eu não quero passar o meu dia em oração, porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. É difícil porque a gente se ocupa tanto com as outras coisas. Mas isso se chama falta de prioridade. E eu digo assim, eu quero crescer espiritualmente. Como é que eu vou crescer espiritualmente? Se eu estou o tempo todo acreditando e quebrando a cara, acreditando e quebrando a cara. Por quê? Porque eu não estou consultando aquele que consegue revelar a verdade. Eu não estou buscando aquele que consegue me dizer a verdade. Eu estou acreditando em tudo, sem examinar, sem buscar realmente o que acontece e o que não acontece. Mas nessa noite, o Senhor, ele vem com um alerta para as nossas vidas. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Aprenda mais da sua palavra. Pegue resposta com Ele. Ele dá a resposta assim. E quando a gente fala dessa palavra, deixar de ser simples, a gente vê que a gente precisa de um discernimento espiritual. E lá em 1 João capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus ela nos fala: amado, não creiais a todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Provai se o Espírito é de Deus. Lá no Antigo Testamento, Provérbios, Deus ele nos dá um alerta. Aqui no Novo Testamento, ele diz assim, olha, buscai conhecimento da minha palavra. Buscai conhecimento para você saber realmente o que é verdade e o que não é. O que é de Deus e o que não vem de Deus. E João aqui ele traz um alerta à igreja que não devemos aceitar toda mensagem de ensino como vindo de Deus.
Mas o foco aqui nesta palavra é dizer: Senhor, me dá discernimento para que eu venha testar, para que eu venha examinar, para que eu venha verificar a autenticidade de cada palavra. Glória a Deus, aleluia. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus, Ele quer para as nossas vidas mudança. E a gente fala tanto, e a gente ora tanto, e a gente pergunta: Deus, por quê não há crescimento? Deus, por que não tem mudança? Senhor, por que chegam e vão embora? Porque Deus, Ele quer tratar os da casa. Deus, Ele quer dissipar toda a investida do diabo. Deus, Ele quer destruir todas as investidas do diabo na casa. Para que Deus, Ele comece a operar nas nossas vidas. Para que Deus comece a mudar o nosso entendimento. Para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar nos nossos corações. Para que aí sim a gente possa estar preparado para receber aqueles que estão sedentos. Para aqueles que estão com sede da palavra de Deus. Mas precisamos de mudança, igreja. Precisamos buscar ao Senhor na intensidade do Espírito Santo, para que possamos crescer. Porque quando a gente não tem discernimento do Senhor, a gente se perde no caminho, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Isso que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando de uma forma do mundo espiritual. Nós estamos no mundo natural. O homem natural, mas existe o homem espiritual. E para que a gente possa se tornar pessoas espirituais, a gente precisa entender no profundo do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. E aí quando a gente vê que, quando João ele fala: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. E aí você me pergunta: Sara, mas como é que funciona isso? Como é que eu vou saber se é Deus ou não que está falando? Eu já disse para vocês aqui no começo, é que devemos orar. Mas Deus, Ele também diz que é através do fruto. Chega uma pessoa para mim e vem falar uma palavra para mim e eu fico: Senhor, foi o Senhor que falou? Ou não? Aí Jesus diz assim: olha os frutos. Quais são os frutos dessa pessoa? Lá em Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, o capítulo 2, do 13 ao 15, a palavra de Deus diz assim: as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, não é esse, desculpa, irmão. É o capítulo 3 e o versículo 13. Aqui essa palavra ela fala quando a gente pergunta ao Senhor: Senhor, foi o Senhor mesmo que falou? Lá em 1 Coríntios fala assim: a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Alguns constroem com ouro, prata e pedras preciosas. Isso são obras firmes, frutos com sinceridade e obediência. E outros constroem com madeira, feno e palha. Isso são obras superficiais, motivada pelo interesse e pela vaidade. Esses são os frutos. Isso são as formas que a gente consegue identificar se realmente é Deus ou não que está falando. Aquela pessoa que chegou para você para falar alguma coisa, quais são os frutos dela? Como é que ela tem construído a base dela dentro da igreja? Será que realmente tem dado frutos?
ou se realmente tem sido queimado pelo fogo. Foi feito de palha seca. Deus nessa noite, Ele pede para que a gente abra os nossos ouvidos e abra os nossos corações para entender realmente se é Ele ou não. Porque se você e eu não buscar discernimento da parte do Senhor, vamos perecer. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu vou estar. Eu me esforço para estar aqui. Eu me esforço para continuar aqui. Mas aqueles que atentam contra a sua vida por causa de inveja, que muitas vezes quer saber de status dentro da igreja, Deus, Ele busca as pessoas para adorarem em espírito e em verdade, não por status. E não julgue o outro. O que eu aprendi dessa palavra é não julgar. Porque quando Deus Ele diz assim, olha, examinai para saber o que é de Deus e o que não é. Porque só quem pode dizer se é dele ou não é o Senhor. Não se apoie no outro. Muitas vezes a gente se apoia no outro, escuta conversas e se apoia. Outro chega para a gente e dá uma palavra, a gente se apoia. A gente termina sendo pessoas sem opiniões próprias. E não é isso que Deus quer de nós. É uma pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, não faz isso, porque Deus Ele não está no negócio. Quem te disse isso? Quem disse que Deus não está no negócio? Quem disse que Deus não está agindo? E muitas vezes eu disse, realmente é desse jeito, realmente Deus não está agindo, eu não vou fazer. Está faltando discernimento. Está faltando discernimento da nossa parte. Nós precisamos urgentemente mudar. Precisamos mudar urgentemente. Essa palavra ela é muito difícil de ser falada. E eu recebi essa palavra do Senhor, glorificando o nome dEle. Porque eu disse, Senhor, muito obrigada por essa palavra. Porque eu quero deixar de ser uma pessoa ingênua. Eu quero deixar de ser besta. Eu quero te pedir, Jesus, derrama sobre minha vida a autoridade do Teu Espírito Santo. Para que eu saiba se és Tu que está falando ou não. Porque quando não for Deus que estiver falando, eu disse, Satanás, cala a tua boca, está repreendendo em nome de Jesus. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Não é vir para cá, se sentar, escutar a palavra e ir para casa, não. E do mesmo jeito, na outra semana eu venho, me sento e vou embora, não. Deus, Ele quer que a gente comece a se alimentar da palavra para aprender mais de Deus e entender que o Senhor, Ele tem coisas para revelar nossas vidas. Entender que Ele tem coisas para revelar as nossas vidas. Deus, Ele é Deus maravilhoso. Deus, Ele é Deus grande. Quando eu falo que a gente não pode julgar, Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 15, que diz assim, mas o homem espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O homem espiritual ele discerne, e ele mesmo por ninguém pode ser discernido. Quando essa palavra diz assim, e ele mesmo por ninguém pode ser discernido, aqui está falando, só o Espírito Santo discerne, só o Espírito Santo examina no profundo, só o Espírito Santo vai além, só o Espírito Santo vai onde eu e você não está, só o Espírito Santo está lá no oculto, sabendo o que tu está fazendo ou não, só o Espírito Santo pode colocar o dedo na tua cara e dizer assim, olha, é mentira. Então pare de julgar, pare de dizer que aquela pessoa não está sendo usada por Deus, pare de querer ser Deus. Pare de querer ser Deus. O único que pode chegar e dizer, olha, esse homem não é de Deus, não foi Deus que te colocou aí, é Ele. Porque é Ele que examina.
É o Espírito Santo de Deus que examina, que sabe no profundo, que sabe o que se passa aqui no meu coração. Jamais eu posso chegar para dizer assim: Guilherme, tu estás aqui totalmente frio, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Quem sou eu para sondar o que se passa aí dentro? Quem sou eu? O único que pode julgar e examinar no profundo é o Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne. Porque não é inteligência humana. Não é inteligência humana, não. Não é o conhecimento humano. Quem revela todas as coisas somente é o espiritual. Só Deus é que pode nos tirar do engano. Só o Senhor é que pode nos tirar do engano. Só Deus que revela. Uma coisa eu digo para você. Quando alguém chegar para você e falar alguma coisa e não trouxer paz ao seu coração, dobre seus joelhos e vá orar. Porque o que vem de Deus traz paz. Eu quero chegar aqui neste lugar e ir embora para casa sentindo alegria. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos mudar muita coisa. Precisamos. Olha quantas cadeiras vazias. Olha. Estamos orando da forma correta? Não existe oração contrária. Não existe. Porque Deus não escuta a oração contrária. Então a oração contrária, ela não existe. Isso é balela. Não existe. Deus não recebe orações erradas. Mas uma coisa que eu digo para você e para mim. Pergunte a Deus: Senhor, será que eu estou discernindo certo? Ou estou discernindo errado? Muitas vezes a gente quer trazer ensinamento para algumas pessoas, dizendo assim: olha, Deus está me impulsionando a te dizer isso. E eu estou errando, eu estou fazendo totalmente errado. Isso são os meus frutos. Como é que eu posso levar para alguém um ensinamento? Como é que eu posso chegar para alguém e dizer assim: olha, Deus está te ministrando isso, Deus está te mandando falar isso, e eu estou produzindo os frutos totalmente errados. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Precisamos mudar. Precisamos acordar. Precisamos começar a entender que não somos nós, seres humanos, que temos capacidade. Quem nos dá capacidade é o Espírito Santo de Deus. Você pode ser muito inteligente, você pode saber de muita coisa. Mas se o Espírito Santo de Deus não te conduzir, as pessoas, elas não vão sair daqui ministradas da palavra de Deus. Elas vão sair daqui vazias. Mas o intuito do Senhor é que nós, a partir de hoje, possamos sair daqui totalmente diferentes. Mas é de verdade. É de verdade. É de verdade. Acorda, igreja. Acorda. Porque a gente não pode aqui dentro deste lugar estar como uma briga. Aquela briga de um puxa uma corda do lado, outro puxa do outro. Deus, ele não é Deus de divisão. Deus, ele não é Deus de divisão. E agora a culpa disso tudo somos nós, porque Deus, ele diz que o homem, ele chora dos seus próprios pecados. E Deus, ele, através da sua palavra, ele traz ensinamento para as nossas vidas todo domingo. As pessoas chegam aqui para ministrar as nossas vidas todo domingo e a gente dá glória, a gente escuta, vai para casa. Será que realmente a gente está guardando a palavra no nosso coração para ter mudança? Será que realmente eu estou analisando
o contexto da minha história, se está de acordo com Deus, com o que o Espírito Santo de Deus tem proposto para mim? Será que eu estou fazendo essa autoanálise? Ou eu estou preocupada em querer agir na frente de Deus? Deus não é besta. Me perdoe falar dessa forma. Mas Deus, Ele é soberano. Ele é terrível. E eu disse a Flávia, quando Deus está agindo no terrível, a gente acha lindo. Ele mostra ali a força dele, ó. Aqueles que acham que Deus está dormindo, Ele está bem acordado. Bem acordado. Olhando tudo, contemplando tudo, vendo tudo. Tudo. Tudo passa pela criva do Espírito Santo de Deus. Nada passa desapercebido. Nada. Nada passa desapercebido. E Deus, Ele traz um alerta muito grande através dessa palavra para as nossas vidas. Deixar de ser simples. Deixar de ser ingênuo. Acreditar em tudo, achar que tudo é verdade, sem examinar, sem verificar, sem perguntar ao Senhor se é dele, se não é. Através da palavra Ele nos ensina isso. Através da palavra Ele pede para que a gente venha buscar Ele. Através da palavra Ele diz assim, olha, eu tenho maná do céu. A gente louvou hoje, quero beber dos teus rios, Senhor. Eu estou bebendo em casa? No oculto eu estou bebendo? Eu estou mergulhando? No oculto eu estou mergulhando? Em casa eu estou mergulhando? Eu estou buscando discernimento do Espírito Santo de Deus? Eu sempre falo, igreja, somos seres espirituais. Além de ler a palavra de Deus, é preciso orar para conhecer a voz dEle. É preciso buscar o Senhor na intimidade para conhecer mais dEle. E é isso que Deus Ele fala para as nossas vidas. É o que eu falo, quem pegou, pegou. Quem não pegou, sinto muito. Sinto muito. Quem não pegou a palavra, sinto muito. Deus, Ele quer nos levar a um nível. Eu estava comentando com Flávia em casa. Flávia, eu não sabia que levar um nível espiritual era tão difícil. Eu não sabia, nem imaginava. Principalmente quando Deus Ele está ali, ó. A gente está passando pelo crivo do Espírito Santo, Deus nos ensinando. Porque é na diversidade que Ele nos ensina. É na confusão que Ele nos ensina. É quando a gente fica perturbado e fica, ai meu Deus. O Senhor disse, olha, a direção é essa. E aí o céu se abre. E aí Deus te visita. E aí Deus te revela. E aí Deus dá direção. E aí Deus Ele diz assim, olha, aquilo lá foi mentira, vice? Oh, exaltado seja o santo nome de Jesus. Como é bom ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem medo de agir por conta própria. Abre uma porta e a gente diz assim, Senhor, é essa? Eu vou ou não? Responde, Senhor. E aí a gente pede, Jesus, cadê? Responde e fala, é essa ou não? Porque é isso que Deus quer das nossas vidas. Temos que ser prudentes. Antes de tomar qualquer tipo de decisão, ser prudentes. E perguntar direcionamento do Espírito Santo de Deus para que a gente não quebre a cara lá na frente. E para que a gente não venha a ser enganado pelo inimigo.
O inimigo, ele joga muito sujo para querer destruir as nossas vidas. Mas a gente aprende nas dificuldades. A gente aprende passando por dificuldades. E quando a gente está passando por dificuldades, a gente tem que ter muito cuidado na forma de falar. Porque muitas vezes a gente só coloca em lugar de vítima. Eu fui tão magoada. Ai, Senhor, está tão difícil para mim. Jesus, passe calada. Cale a boca. Pare de colocar em lugar de vítima. Isso é aprendizado. Isso é para você mudar. Porque você é filho, você é filha. Eu não quero você agindo dessa forma. Eu quero que você mude a sua atitude. Porque Jesus, quando morreu na cruz, Ele morreu por mim e por você. Não foi só por mim, não. Morreu por todos nós. Deus morreu por todos nós. Deus ama cada um que está aqui nessa noite. E Deus, Ele quer que a gente acorde para uma mudança. E eu digo para vocês, parem de julgar. Parem de julgar. Só quem pode julgar é Deus. Só o fogo. Só o Senhor, através do fogo, Ele vai ver realmente se ouro é ouro. Ele vai ver se prata é prata. Só Deus é que pode fazer isso. E Deus, Ele nos traz essa reflexão para que a gente venha acordar mesmo. Para que a gente venha começar a abordar as coisas de uma forma totalmente diferente. Deixar de ser homem natural. Porque para o homem natural isso aqui é loucura. Mas para o espiritual não. Para quem está no espírito não. E eu sei que grandes coisas Ele tem para fazer. Grandes coisas Deus Ele tem para fazer na minha vida e na vida de cada um de vocês. Mas Ele só vai fazer se você permitir. Porque Ele é educadíssimo. Ele é super educado. Ele só vai fazer se você permitir. Ele só vai mudar se você quiser ser mudado e ser transformado. É essa palavra que Deus Ele trouxe ao meu coração. Essa palavra que eu compartilho com os meus irmãos. Eu creio que Deus Ele tem ministrado aos nossos corações. E eu creio que vamos sair daqui com essa palavra na nossa mente. Precisamos mudar. Precisamos mudar urgentemente. Se a gente não procurar mudar, não vai ter mudança. Porque Deus, Ele continua sendo Deus, independente de qualquer coisa. Deus, Ele sempre vai ser Deus, independente de qualquer coisa. Mas Deus, Ele quer que a gente venha viver com responsabilidade. Buscar crescimento espiritual. Deus, Ele quer que a gente venha desenvolver a nossa capacidade de entender. Vamos desenvolver a capacidade de entender o que Deus Ele quer para as nossas vidas? O que Deus Ele tem proposto? O que está à mesa? Vamos exercer isso? Em vez de perder tempo querendo resolver as coisas que só quem resolve é Deus, a gente fazer o nosso papel de servo, que é buscar e que é acreditar que Ele continua sendo Deus, que tudo continua debaixo de suas mãos, que Ele não é homem para que minta e nem vai se arrepender de nada. As promessas que Deus Ele fez, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Ele tem liberado para as nossas vidas, Ele vai fazer, e eu creio. E eu creio que tempo de mudanças virão. Tempo de mudanças virão. E que para que isso aconteça,
a gente tem que aprender a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É isso que a gente precisa aprender. Se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. O Espírito Santo de Deus, ele vai agir através de amor. Não é o amor de Deus? Não é através do Espírito Santo? Através do amor que ele vai agir nas nossas vidas. Com amor. Deus, ele é amor. Mas abra seu coração para ser transformado, para ser mudado. Deixa Deus mudar o teu caráter. Deixa Deus mudar o teu caráter. Deixa a glória de Deus resplandecer na minha e na tua vida. E eu digo, Senhor, muda o meu caráter. Muda a minha vida. E eu falo para vocês o mesmo. Peça a Deus de mudança. E não se apoie nas suas próprias forças. Achando que você pode chegar aqui e abalar. Que você pode falar, que você sabe demais. Que você faz e acontece. Que não é dessa forma que funciona. É através do Espírito Santo de Deus que somos movidos. Através do Espírito Santo de Deus que encontramos paz e direção.